Professor de Educação Física e hoje nós vamos falar sobre atletismo. É utilizado, como referência, muitas vezes como uma das primeiras modalidades que surgiu, dessa aula. Tá? Mas o que é o atletismo? Então, o atletismo ele é um conjunto de provas individuais e provas coletivas. Ele, por mais que ele seja conhecido como coletivo, e a gente vai ver mais para frente. Então, eles se baseiam em 4 atividades aí que são movimentos naturais do ser humano, que é a marcha, a corrida, os saltos e os arremessos, os arremessos e os lançamentos também, tá? Então aqui a gente consegue ver nessa imagem que já verificar que existem algumas modalidades aqui, como por exemplo aqui a corrida, salto com vara, salto em distância, enfim, são várias modalidades. Como que surgiu então? Agora vamos lá para o passado e entender como que o atletismo ele veio a surgir. Então, dos movimentos que eles realizavam no cotidiano, no dia a dia, que acompanham o ser humano desde as suas origens, ou seja, desde lá do período pré-histórico, o ser humano ele já tinha essa necessidade de realizar esses movimentos. Porém, no início, estava relacionada principalmente com a produção, ou seja, ele precisava realizar esses movimentos para produzir as coisas lá para o seu dia a dia, para a sobrevivência, para a caça, ou seja, ele precisava correr para caçar, ele precisava arremessar uma lança para poder fazer a caça desse animal, e defesa do ser humano. Então ele precisava realizar uma corrida, por exemplo, para fugir de um animal que estava o perseguindo. Então esses movimentos que são naturais já estavam aí presentes desde os primeiros momentos da história da humanidade. Porém, o atletismo moderno, o atletismo que a gente conhece hoje, as suas modalidades, aí, como a gente já pode acompanhar hoje, ele surgiu aí a partir das primeiras competições olímpicas. Então, a gente já vê que lá já existia. Então, a gente pode considerar que o berço do atletismo ele se dá lá na Grécia, onde ocorreram competições de corrida, salto em distância e lançamento de dardo e disco. No início, era praticado apenas pelos homens, ou seja, as mulheres não poderiam participar desse momento, Com o passar do tempo isso também foi mudando. E aqui era o primeiro estádio olímpico, então em Atenas, onde essas provas eram disputadas. Vamos então para o nosso primeiro quiz. Nossa primeira pergunta é: atletismo é um conjunto de provas individuais ou coletivas que se baseiam nas atividades. Alternativa A: marcha, corrida e salto. Alternativa B: marcha, corrida e arremesso. Alternativa C: corrida, salto e arremesso. Ou alternativa D: marcha, corrida, salto e arremesso. Então, um tempo aí para você pensar, verifica bem as alternativas e já retornamos aí com a alternativa correta para essa primeira pergunta.
Bem, estamos de volta agora para a resposta desse primeiro quiz. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Então, se você colocou D, você acertou. Então, a alternativa correta é a marcha, né, corrida, o salto e arremesso, né, que são os movimentos aí naturais do ser humano. Então, o atletismo ele é disputado em pista. Então, a gente pode dividir aí em provas de pista e prova de campo. Então, a pista ela se representa dessa maneira aqui, né? Então, a pista em volta e as provas de campos aí no centro. Hoje em dia, as pistas mais modernas, ela tem, então, esse material aqui, geralmente na cor azul, né? Algumas pistas ainda têm essa cor marrom, mas o mais importante a gente vê aqui que na pista de corrida, nós temos aqui uma grande reta, que são disputadas as provas de 100 metros rasos. Uma volta completa da pista, ela tem 400 metros, então ela tem duas retas e duas curvas. Então, conforme o tipo da modalidade de corrida, essa pista ela é utilizada, né, utilizando essas diferentes distâncias. E aí nós temos aqui as provas de campo, que acontecem então nesse espaço interno. O arremesso de dardo, o arremesso de peso, o arremesso de disco, o salto em distância, o salto triplo, o salto em altura. Então todas essas provas de pista, né, são realizadas na pista de atletismo e todas as provas de campo elas são realizadas nesse espaço interno aqui, que fica, né, num ambiente aqui com grama. Agora vamos ver quais são essas provas. Então, as primeiras provas que a gente vai ver são as provas disputadas em pista. Nós vamos falar primeiro das corridas e vamos falar primeiro das corridas rasas. O que são as corridas rasas? São as corridas no qual não existe ali nenhum tipo de obstáculo pela frente. Tá? Então, as corridas rasas elas são classificadas, elas são divididas de acordo com a distância dessa corrida. Então, nós temos aqui os 100 metros rasos, então, que é a corrida mais rápida, é a disputa mais rápida do atletismo. Aí os atletas conseguem realizar essa disputa em menos de 10 segundos. Os melhores atletas, temos os 200 metros rasos, 400 metros, 800 metros, aí a gente vai lá para 1.500, 5.000 e o 10.000. Então, 5.000 são 5 e 10 mil são provas mais longas, que podem ser disputadas em pista, mas também são provas que muitas vezes são provas de rua e podem ser realizadas no ambiente fora da pista. Temos também na pista as provas com barreira, então as corridas com barreira, onde as barreiras são posicionadas ali numa determinada distância, um determinado número de barreiras também, e essas distâncias são 110 metros e o 400 metros. Tá? Então, 110 metros aí é somente naquela reta e o 400 metros é uma volta completa da pista, passando pelas barreiras. As provas estão agora de corrida com obstáculo, então temos apenas uma distância que é 3.000 metros de um obstáculo. Então, o obstáculo, além da barreira, tem o fosso de água, né, que é onde os atletas vão ter que passar por esses passos, e que são os obstáculos. Temos a marcha atlética, na qual existem duas distâncias oficiais, os 20 km e os 50 km. E as provas de revezamento. As provas de revezamento elas são realizadas então, de maneira coletiva, são 4 atletas, são 4 corredores que realizam essa disputa contra os demais 4 corredores de outra equipe. E eles vão ter que carregar ali o bastão, como a gente pode ver aqui na imagem, né? Então, nessa transição, eles vão estar revezando esse bastão. E cada atleta ele vai correr uma determinada distância. E essa determinada distância é que define qual é o tipo de disputa, né? Qual que é o tipo da prova. Então, nós temos o revezamento 4x100, no qual cada atleta corre apenas 100 metros. Temos também o 4x400, em que cada atleta corre 400 metros, ou seja, cada atleta precisa completar uma volta completa na pista e depois passar aí o bastão para o próximo. Agora a gente vai falar aí sobre as provas de saltos. Então, nós temos 4 tipos de salto. O salto em distância, a gente pode ver aqui na segunda imagem. Temos o salto em altura, que a gente está vendo aqui nessa imagem. Temos o salto triplo, que também é realizado nessa mesma caixa de areia, porém ele realiza não apenas um salto, mas uma sequência de 3 saltos e tentando atingir a maior distância possível. E o salto com vara, que é muito parecido com esse, porém ele utilizaria da vara como um instrumento para realizar essa impulsão e conseguir passar por cima do sarrafo, que é essa como se fosse uma vara que liga ali os 2 postes sem tocá-la, né, ou melhor, sem derrubá-la. Temos agora as provas de arremesso e lançamentos. Então, arremesso e lançamentos. Então, nós temos o arremesso de peso. Então, o peso é a única prova que a gente chama de arremesso. Temos o lançamento de disco.
o lançamento de dardo e o lançamento do martelo. E aqui nessa foto aqui do Romani, a gente vê que ele é um atleta do arremesso de peso. Bom, as provas combinadas. Então, como provas combinadas, como o próprio nome fala, como o próprio nome diz, é uma combinação de diferentes tipos de prova. Então, nós temos aqui o decathlon, que é realizado 10 provas divididos em 2 dias. Então, do primeiro dia, o atleta ele vai correr ali 100 metros, ele vai realizar um salto de distância, ele vai realizar o arremesso de peso, depois o salto em altura e, por fim, o 400 metros. E no segundo dia, ele vai realizar 110 metros com barreira, o lançamento de disco, o salto com vara, o lançamento de dardo e o 1.500 metros. E aí, para cada tipo de prova, ele precisa atender uma determinada marca para atingir uma determinada pontuação. Tá? E também tem o heptathlon, que aí é menos provas que o decathlon, né? Que são 10, no heptathlon são menos. As provas de rua são as provas de corrida que são realizadas na rua. Não são provas que são realizadas no ambiente interno na pista, né? Porque já são provas mais longas, então é necessário um espaço maior. E a rua é o espaço utilizado para realizar esse percurso. Então, nós temos 2 aí provas que são oficiais de rua, além de poder realizar assim, os 5.000 metros e os 10.000 metros. Mas as mais conhecidas são a maratona, além dessas de 5 e 10, e a meia maratona. Então, a maratona ela tem uma distância oficial de 42.195 metros. Né? Muitas vezes a gente fala de 42 quilômetros, mas ele tem essa distância ali, os 195 metros, que completam a maratona. Então, a maratona tem essa distância oficial. E a meia maratona é uma prova que é a metade da maratona. Então, ao invés do atleta correr a maratona toda, ele vai somente correr a metade desse percurso. Então, que é o 21 quilômetros e 97 metros e meio, né? Então, também conhecido como 21 km, né? 21 quilômetros, mas tem ali alguns metros a mais para completar e fechar ali o percurso da metade exata da maratona, tá certo? Essa imagem aqui, então, é uma largada de uma prova de maratona. Então, os atletas de elite ali, geralmente saem na frente e os demais saem na sequência. Existem algumas provas que aí não são oficiais, mas são adaptações realizadas dentro dessas competições de realizar a maratona em revezamento, em 2 pessoas. Ou seja, cada pessoa correria aí a metade, 21 quilômetros, para cada um dos atletas. E aí eles fazem esse revezamento, mas não é uma prova oficial, né? Não é oficial nas competições de atletismo. Então, ela não vai estar uma competição desse formato nas Olimpíadas, né? Assim como outras distâncias de corridas de rua, que são realizadas não são distâncias oficiais. Elas acontecem, mas não de maneira oficial, como, por exemplo, corrida de 15 quilômetros, corrida de São Silvestre, né, que é uma prova bastante conhecida no Brasil. Então, existem aí distâncias que são menores ou maiores, assim como existem as distâncias que são bem, né, maiores que a maratona, acima de 42 quilômetros, que a gente chama de ultramaratona, ou seja, são provas ainda mais longas. Mas também não são provas oficiais de competição do atletismo que vão acontecer nas Olimpíadas, né? São provas que fazem parte do atletismo, mas não são distâncias oficiais. Então, as distâncias oficiais são essas citadas. E agora a gente vai para o nosso segundo quiz, nossa segunda pergunta desta aula. Então, a pergunta é: qual a distância oficial da maratona? A gente acabou de falar, né, a distância oficial da maratona, mas vamos lá ver se vocês estavam atentos. Então, a distância oficial da maratona é: alternativa A, 10 quilômetros, né, ou 10.000 metros. Alternativa B, 21.097 metros. Alternativa C, 42.000 metros, ou 42 quilômetros. E a alternativa D, 42.195 metros. Qual será aí a alternativa correta para essa pergunta? Então, um tempinho aí para você pensar, né, escolha a alternativa, a gente já volta aí com a resposta para essa segunda pergunta.
Muito bem, voltamos e agora vamos para aí a resposta correta para essa pergunta. A pergunta estava fácil, mas vamos ver quem acertou. Vamos lá. Se você colocou a resposta D, né, a alternativa D, você acertou. Então, como a gente falou, a maratona ela tem a distância oficial de 42 km, 195 metros. Isso tem uma história bem interessante, né, da história da maratona, mas que fica aí para um outro momento, quando a gente for falar aí mais a fundo dessa modalidade do atletismo. Bem, então fazendo aí uma breve retomada do que a gente estudou nessa aula, então a gente falou o que é o atletismo, né? Vimos que o atletismo é realizado em movimentos naturais do ser humano, que envolve a marcha, né, a caminhada, a corrida, os saltos, os arremessos, os lançamentos, que são movimentos naturais do ser humano, né? E aí, com o passar do tempo, a gente foi desenvolvendo e tornando isso uma modalidade competitiva. Mas que o ser humano, lá no tempo, no período pré-histórico, né, ele já precisava realizar esses movimentos como uma maneira de sobrevivência, para ele caçar, para ele poder fugir. Então, ele já precisava realizar esses movimentos. Vimos que o atletismo, enquanto esporte moderno, ele veio surgir então nas Olimpíadas antigas, nas Olimpíadas modernas, né, a partir das provas de corrida, em que só os homens no início poderiam realizar e as mulheres mais para frente puderam participar também. E hoje, né, a gente tem as provas oficiais, que são divididas em corridas, né, as provas de pista, e aí temos as corridas rasas, as corridas com barreiras, as corridas com obstáculo, temos a marcha atlética, temos as provas de campo, né, a gente vai ver aí que temos os arremessos e lançamentos, o arremesso de peso, lançamento de dardo, lançamento de martelo e lançamento de dardo, e os saltos, então, salto em altura, salto com vara, salto em distância e o salto triplo, né? E além das provas que acontecem em rua, que a gente viu aí a maratona e a meia maratona. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula de Educação Física. Tchau, tchau a todos!